Fluminense não vai esperar a resposta do LAFC, ou não vai esperar mais a resposta do LAFC para entrar em contato e começar a negociar com outro centroavante. Eu vou te explicar um pouco melhor sobre isso depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo se você quiser, né? E se inscreve aqui no canal se você gostar do nosso conteúdo. Vamos lá, tá? 2 matérias saíram agora pela manhã. As duas com um teor parecido, mas com enfoques um pouquinho diferentes, mas com um teor muito semelhante, tá? Vou na sequência. Matéria do Giba Pérez no GE. Globo. Fluminense chega a 58 dias sem atingir o principal objetivo na janela de transferências. A manchete não dá a noção real do tamanho da importância da informação que tem no meio para mim. Diz aqui que a negociação com o Deni Bouanga segue travada, com o LAFC se mostrando resistente a abrir mão de sua principal referência. O clube achou aceitáveis os valores e as condições que o Fluminense ofereceu, mas não fechou por enxergar dificuldade de repor atacante. Isso aqui, beleza, é só uma contextualização. Essa é a segunda novela em que se envolve o Clube das Laranjeiras, por um atacante nessa janela, e as duas desbarraram o mesmo problema, o clube não liberar a TV do Hulk. Aqui vem o ponto. Após o fim do negócio, o Fluminense mapeou e sondou pelo menos outros 5 nomes até chegar no Bouanga. Alguns esbarraram nos valores, como John Córdoba, do Krasnodar. Era o favorito do Zubeldia, mas eles pediram 30 milhões de euros, o dobro do que seria o Bouanga. Paulinho, do Toluca, foi outra opção. Os valores superavam 20 milhões de euros. Paulinho, números ainda mais bizarros do que o Bouanga, mas um pouquinho mais velho. E aí diz que Bouanga foi quem reuniu, né, o famoso custo-benefício, né, versatilidade, números, mas também a questão financeira. E apesar de ter chegado no acordo financeiro, o negócio seguiu travado. E aqui vem o ouro para mim. Em meio a entrave, a diretoria já avança em outras alternativas com a aproximação do fim da janela. Isso daqui me chamou a atenção. Pois bem, antes de eu botar... Vou botar outra matéria, depois eu faço a contextualização, né? A Aline Nastari, lá no TNT Esportes, deixa eu botar aí na tela para vocês verem certinho, colocou a seguinte informação. O Fluminense não vai esperar para o Bouanga e já busca um novo atacante na janela de transferências. O Fluminense tem o acordo encaminhado, mas o LAFC comunicou que só vai liberar o atleta se encontrar uma reposição ou a partir do meio do ano. Aí é basicamente a mesma notícia, né, que você bota aqui, que tem o acordo, só vai liberar se encontrarem uma reposição ou a partir do meio do ano, até porque no meio do ano já teria encontrado reposição, né? E que o Fluminense não vai esperar a definição dos norte-americanos e vai em busca de um novo atacante para buscar a equipe. Tem um contexto aí. Não vai esperar é um contexto muito relativo em relação a vai desistir. Não é a mesma coisa. Esse é o primeiro ponto, tá? Ou melhor, vai desistir. A impressão que me passa pelas notícias, e eu sou sincero aqui sempre, eu não tenho notícia em relação a isso. Tá? É algo que eu sempre falo aqui. Eu reproduzo informações de fontes que eu acho interessante, que eu confio, e eu apuro as minhas informações. Quando eu não chego até uma informação, não vou inventar, não vou fazer nada disso aqui não. Não vou jogar 8 anos de Raiz Tricolor no lixo por causa de notícia, por causa de meia dúzia de visualização. O que me passa a impressão desse cenário todo? Tá? O Fluminense, a gente tinha uma informação, a informação do Lessa, na verdade, de que a proposta que o Fluminense enviou, quando você envia uma proposta, você envia uma data até quando vale essa proposta. E a proposta que o Fluminense enviou tinha a data do dia 11. O famoso hoje, 11 de fevereiro. Ou seja, seria até o dia em que o Fluminense, a proposta está lá valendo, se eles aceitarem, o Fluminense não tiver contratado ninguém, beleza. Só que até o dia 11, se eles aceitarem, o Fluminense tinha que cumprir o que prometeu lá, não poderia contratar outro. Hoje é dia 11 e o LA ainda não teria respondido oficialmente, negando ou aceitando a proposta. Então,
Me parece que é isso. O Fluminense enviou a proposta e aguardou até o final da proposta. Novamente, eu não tenho atualizações sobre isso, são informações que a gente já tinha. Essa do dia 11 é algo que a gente já tinha apurado há um tempo. Então, qual que vai ser o cenário agora? O Fluminense vai manter a proposta lá pelo Buanga, se não tiver contratado ninguém, até pela questão dos valores. Se eles resolverem aceitar e o Fluminense não tiver fechado, não tiver engatilhado com ninguém, o Fluminense fecha a negociação. O Fluminense não se retirou da negociação pelo Buanga, só deixou a proposta lá em aberto. Até porque eles também não negaram a proposta, eles também não retiraram, né, a negociação. E começa a mirar novos jogadores. O que me chama a atenção? Na matéria do GE, vai citar o Paulinho do Toluca, que foi 20. Superava 20 milhões de euros. O John Córdoba do Krasnodar, que superava 30. Se o Fluminense chega em 30, vai acabar indo buscar o Richarlison, né? 30 milhões de euros. Não vai chegar financeiramente nesse valor. E aí, cara, eu trago a discussão aqui pro ponto de pra onde o Fluminense vai agora. E por que eu tô falando isso? O Fluminense vai subir os valores para trazer jogadores que, na avaliação deles, são semelhantes ao Buanga, ou o Fluminense vai manter os valores ou abaixar os valores para trazer um jogador que, na avaliação deles, é pior do que o Buanga. Ou o Fluminense não vai contratar ninguém. Porque a impressão que dá é que, apesar das falas públicas de, olha, o Fluminense vai contratar, o Fluminense quer contratar, o Fluminense é desesperado para contratar e etc, 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 a impressão que dá é que se o Fluminense não chegar num nome que agrade, o Fluminense não contrata. A impressão que me passa é essa. Não teria a contratação por contratar. Busca um 9 qualquer para poder calar a boca da torcida e se der certo a gente voa, se der errado, dane-se, daria errado também sem contratar. Só que, e eu vou seguir com essa opinião, tá? O Fluminense, para mim, tem 2 grandes erros na janela. Um foi segurar demais a novela Hulk. As contratações que o Fluminense fez até agora, pra mim, beira a perfeição. Eu falei isso esses dias aqui. O James, uma ótima visão de contratação. Pode dar errado. Não tô falando que funcionou. Tô falando sobre ser bom ou ser ruim antes de contratar. O Savarino e o Arana, 2 boas oportunidades de mercado com valores baixos, jogadores que mostram ser interessantes. Savarino ainda reduzindo o preço com o Wallace Davi. Então, assim, as negociações concluídas foram concluídas em termos bons para o Fluminense. O problema foram as que se arrastaram demais e não foram concluídas. Essas é que são o problema. E, na verdade, o principal problema é o atacante, que os 2 são da mesma posição. O Fluminense esticou demais na negociação do Hulk num claro problema do Atlético com o atacante, talvez confiando de que fosse dar certo. E na situação do Buanga, nem se estendeu tanto. Você parar a pensar, o Fluminense enviou a proposta pro Buanga tem 10 dias, mais ou menos. 10 dias. É uma negociação que se arrasta, mas não é tão absurdo. O problema é que nesse meio tempo o Fluminense passou 4 dias sem responder uma proposta para negociar com o John Ares. Esse é o problema. Esse para mim é o principal problema. Então agora o Fluminense vai ter, e por que eu tô falando aqui, ó, tic-tac, 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 e a janela tá para acabar. Acabou entrando aí a tela do GE. Então assim, cara, neste momento me preocupa muito a forma como o Fluminense está levando a negociação do centroavante. Não há hipótese onde a gente acha de boa não contratar. Elevou-se o nível com o Buanga e pra mim foi uma atrapalhada gigantesca a condução da gestão da contratação do John Ares. E vou falar aqui porque foi minha opinião desde o início, tá? Então não tô surfando na onda de que agora a torcida odeia o John Ares. Até porque eu acho que se o Fluminense não faz uma proposta pelo John Ares e o John Ares vem pro Palmeiras, quem tava apoiando era a diretoria do Fluminense, não era o John Ares. Não fez uma proposta, nem tentou, o cara queria vir, ninguém tentou, e etc. Então acho que, pra mim, qual foi o erro? A diretoria se protegeu na situação do John Ares. Se protegeu das críticas e acabou... Eu não vou dizer que minou a situação do Buanga, porque desde o início era isso? A impressão que não. A informação que eu tenho é que eles responderam agora sobre achar um substituto. A resposta foi por agora. Então, se a negociação fosse papum, como foi a do Hércules. Fortaleza, quer vender o Hércules? Quero. 30, fechou. Bom, anuncia. Foi.
Não dá margem pro cara pensar. A do Bouanga deram margem pro cara pensar. 4 dias. O Bouanga pensou que ele quer vir pro futebol brasileiro. O LA pensou, rapaz, como é que eu justifico uma saída dessa? E aí eu vou voltar, né? Eu tinha uma informação de que a gestão do Fluminense considerava que os vazamentos que aconteceram lá no Atlético sobre a situação do Hulk foi o que minou a possibilidade de contratação do Fluminense do jogador, né? Isso deixou a torcida ensandecida. A diretoria do Galo ficou com receio de fazer a liberação ali do jogador e apanhar demais os donos da SAF do Galo. No caso do Bouanga, parece que não aprenderam com isso. Deixaram 4 dias para as notícias se intensificarem no LAFC e criarem a mesma dificuldade para os diretores liberarem o jogador. Se na outra a culpa era da desorganização do Atlético e da confusão deles, nessa a culpa cai para o Fluminense. Acharam um bom jogador, conseguiram um valor, talvez uma das poucas unanimidades da torcida com esse valor, né? Porque era um jogador que ninguém conhecia e todo mundo se animou. E nesse momento, a gente está na dependência deles querendo contratar um substituto que acho que dificilmente eles vão procurar já no final da pré-temporada. Quem são os nomes agora, hein? Até a próxima. Valeu.